Oi, gente, tudo bem? O nosso tema de hoje é a história da psicologia no Brasil. Como eu tenho bastante coisa para contar para vocês sobre a história da psicologia no Brasil, eu vou deixar nessa mesma página os vídeos da aula de hoje e da semana que vem. Será uma continuidade. Geralmente nós temos 5 vídeos por aula. Nesta aula nós teremos 10. Para quem preferir assistir em continuidade, a história da psicologia no Brasil já pode ir assistindo os vídeos juntos. Quem preferir dividir, nós temos essas 2 semanas e depois mais uma semana de plantão de dúvidas para realização de exercícios, tá bom? A ideia é fazer junto, porque é um tema extenso para a gente ir trabalhando os subtemas da história da psicologia no Brasil, ok? Vou abrir aqui nossa apresentação. Para pensar a história da psicologia no Brasil, é interessante a gente considerar que o reconhecimento e a regulamentação da psicologia como profissão aconteceu em 1962, ou seja, faz algumas décadas, né? Então, se a história do Brasil começa lá em 1500, a história da psicologia em 1962. É recente, né? A psicologia é uma profissão nova no Brasil, vem lá da década de 60. Mas a gente vai ver um pouco antes da psicologia ser reconhecida e regulamentada como profissão, que elementos históricos a gente pode ver do chamado pensamento psicológico e também de pesquisas e práticas em psicologia antes de ser regulamentada como profissão. Então, a gente vai ver um pouquinho a relação da psicologia com a medicina, a relação da psicologia com a educação e a relação da psicologia com a organização do trabalho. Antes, a gente vai pensar como a psicologia chegou no Brasil. E foi com o que a gente chama de ideias psicológicas. Ideias psicológicas antes da psicologia como campo de conhecimento científico se diferenciar. Então, tinha ideias psicológicas no campo da teologia, ideias psicológicas no campo da filosofia, ideias psicológicas no campo da moral. Lá em 1500, a gente sabe que houve a catequização, né? Quando o Brasil passa a ser colônia de Portugal, jesuítas são trazidos para o Brasil com a questão da catequização. E lá já tinham algumas ideias psicológicas. O que a gente chama de ideias psicológicas, de pensamento psicológico? Quando as pessoas formulam concepções por campos sobre os fundamentos da vida psíquica. Então, quando tinham teorias sobre a alma, sobre o eu, sobre a consciência, sobre a identidade, sobre o caráter. Então, se a gente for pensar bem, na primeira carta que foi enviada para Portugal, a carta de Pero Vaz de Caminha, já haviam ali ideias sobre a psicologia no sentido de como era o jeito das pessoas que aqui residiam, dos indígenas, né? Como que era o caráter das pessoas que aqui residiam. Tinha uma ideia muito forte de alma, né? Como era... Imagina nesse período da colonização, as grandes diferenças entre culturas, as pessoas tentavam explicar. E tentando explicar, em algumas vezes nós nos deparávamos com alguns pensamentos psicológicos. A gente também chama de pensamento psicológico quando as pessoas estudam sobre fenômenos psíquicos específicos. Por exemplo, a percepção, a emoção, a cognição, que são nossos pensamentos, a motricidade, que são nossos movimentos. Então, quando a gente começa a falar da história da psicologia, antes mesmo de ser chamada de psicologia, a gente pensa, o que será que as pessoas falavam sobre a alma? O que será que as pessoas falavam sobre o eu? O que será que as pessoas falavam sobre a consciência? E sobre a identidade? E sobre o caráter?
tinham estudos sobre a percepção e nossas emoções, e nossa cognição, e nossa motricidade, e também os temas de moralidade. Quando a gente começa a pensar a história da psicologia, a gente pensa nesses temas, né? Essa definição aqui eu trouxe deste material, que é um material feito pelo Conselho Federal de Psicologia para os 50 anos de psicologia no Brasil, quando a psicologia completou 50 anos, em 2012, né? Em 2022 ela vai completar 60. E aí eu trouxe alguns trechinhos desse material. Nesse material, ao descrever esse período entre 1500 e 1808, como ainda não havia a ciência psicológica, a prática profissional em psicologia, o título dado para esse período é A História dos Saberes Psicológicos. E o material define assim: religiosos, políticos, educadores, filósofos e moralistas foram os primeiros a abordar questões psicológicas no Brasil colonial. Essas ideias figuram em obras de filosofia moral, teologia, pedagogia, medicina, política e arquitetura, abordando temas como emoções, sentidos, autoconhecimento, educação, personalidade, controle do comportamento, aprendizagem, influência paterna, educação feminina, trabalho, adaptação ao meio, processos psicológicos, práticas médicas, controle político, diferenças raciais e étnicas e persuasão do selvagem. E aí a gente começa um movimento que vai ser forte na aula de hoje, que é um movimento de crítica, de como, muitas vezes, o que foi chamado de saber psicológico, de conhecimento psicológico, foi usado a serviço de naturalizar desigualdades, naturalizar relações de opressão, de violência. Infelizmente, é verdade. E a gente vai ver como na história do nosso país, muitas vezes teorias de psicologia foram usadas para dizer: essas pessoas são inferiores, essas pessoas são diferentes, elas são menos, essas pessoas são diferentes, são incapazes. Então, uma posição em relação à diferença que gera desigualdades. É importante a gente pensar criticamente quando os saberes psicológicos são usados assim, para que hoje, na nossa prática profissional, isso não se repita. Por isso que, em alguns momentos, a gente vai conhecer situações históricas muito lamentáveis, né? Vocês vão falar: não acredito, que horror. E é verdade, é triste conhecer alguns momentos da história dos conhecimentos psicológicos, mas é importante a gente conhecer para fazer diferente, né? Aqui é uma ideia de um livro, que é A Arte de Criar Bem os Filhos na Idade Puerícia, escrito por um jesuíta, o Alexandre de Gusmão, em 1685. A frase é: nenhum menino há de tão ruim condição que não possa ser corrigível e domesticável. Então, muitas vezes as ideias psicológicas nesse período colonial eram ideias para como corrigir as pessoas, como domesticar as pessoas, mas numa ideia como se outros sabem o que é o certo e esse certo precisa ser imposto. E a gente sabe como nesse processo de colonização isso acaba sendo um violento apagamento das diferenças, né? Então, como que as primeiras discussões psicológicas, elas foram com essa ideia de um humano a ser corrigido, um humano a ser domesticado. E a gente vai ver a influência desse pensamento, como ele persiste em outros momentos também. Ok? Então, como eu estou apresentando para vocês, na nossa aula de hoje, em diferentes momentos, nós vamos fazer críticas a como os conhecimentos produzidos com temas psicológicos foram usados a serviços de desigualdades. Ok?